você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre mercado de ovos. E quem vai trazer mais detalhes para a gente sobre como que foi o andamento desse setor até a primeira quinzena do mês de julho e o que a gente pode esperar até o final do mês é o Rafael Ribeiro de Lima, que é zootecnista da Scott Consultoria. Rafael, então, após uma desvalorização, dos preços dos ovos no final do mês de junho, como que ficaram os preços nessa primeira quinzena no mês de julho? Olá, bom dia, Letícia, bom dia a todos. Nós tivemos aí valorizações tanto no atacado quanto nas granjas em São Paulo, né? Na primeira metade do mês, a alta foi de 14,1% no atacado paulista e nas granjas a valorização foi de 15%. Então a gente destaca o cenário de preços firmes, principalmente aí nos 10 primeiros dias agora de julho, né? E um cenário um pouquinho mais fraco agora já no finalzinho da primeira quinzena, já refletindo também essa virada de quinzena e tendência aí de menor movimentação, já com essa demanda aquecida pela quinzena passada, né? Então, um cenário de preços firmes em altas, né? E a gente tem aí como referência no atacado R$81 por caixa com 30 caixas, né? E nas granjas a referência está em torno de R$76,50 por caixa com 30 caixas de ovos. Certo. Como a gente teve essa desvalorização, né, no final de junho e agora esse aumento na primeira quinzena, ainda que agora com a virada para a segunda quinzena tenha começado a enfraquecer, esse movimento de aumento na primeira quinzena é aquele movimento sazonal que a gente já espera, né, de começo de mês, ou foi alguma coisa no sentido dos produtores reduzirem a oferta? O que foi esse movimento de subida na primeira quinzena, Rafael? Uma combinação dos dois fatores. Então a gente tem aí essa maior movimentação, essa demanda firme, normalmente aí após o dia 5, 6, com o pagamento dos salários, né? Então a gente tem uma demanda mais aquecida na primeira metade do mês, e no finalzinho de junho, começo de julho, se a gente voltar um pouquinho, foi aquele período que chegou ali, teve a chegada da frente fria no país, algumas regiões aí, inclusive no centro-sul, registrando geada. Então essa queda nas temperaturas também afeta aí a produção, né? Então, somado a essa demanda aquecida e um ajuste, uma produção aí um pouco mais ajustada para baixo, né, é o que ajudou nessa sustentação dos preços, né? Então, hoje nós temos aí preços entre 18% e 20% acima na comparação com esse período, né? Mas a questão mesmo é a soma dessa oferta mais ajustada, e eu destacaria a questão do clima, né, esse frio mais intenso que a gente viu aí no comecinho do mês, final do mês passado, somada a essa maior movimentação na primeira metade do mês. Certo. E como que está a demanda agora nesse momento comparado com a oferta? Está desajustado? Como que está essa situação? Bom, nós temos um cenário de maior equilíbrio, né, que inclusive foi o principal fator aí das altas. Agora, por curto prazo, com a virada da primeira para a segunda quinzena, a gente já tende a ter uma menor movimentação, né, na ponta final da cadeia, pensando aí então no consumidor final, nos supermercados, no varejo, né. Então essa expectativa de menor movimentação deve dar uma esfriada no mercado. A gente já viu aí nessa semana, desde segunda-feira, recuos pontuais aí de R$1, R$1,50 por caixa, né? Então já mostrando esse cenário mais fraco previsto com relação à demanda para a segunda metade do ano. Agora, do lado da produção, a gente não deve seguir também com um cenário de oferta abundante, né? O que tende também a limitar essas quedas, como a gente viu agora nessa semana, nesses últimos dias. Certo. E mesmo com alta, a gente está vendo, né, a carne suína sendo muito valorizada, né, agora nesses últimos meses, né, desde maio, junho, agora julho também, os preços continuam subindo, os preços do frango estão sustentados. Isso deve dar uma certa competitividade maior aos ovos, deve ajudar a sustentar os preços ou não? E isso aí, pensando, Letícia, numa análise mais ampla, não analisando a questão pontual agora da segunda quinzena, num contexto geral, os ovos têm se mostrado aí mais competitivos em relação a outras proteínas, né? E a gente viu, por exemplo, lá em março e abril, no início da pandemia, aquela corrida para abastecimento, inclusive trouxe aí os preços para perto de 115, próximo de R$120 no atacado, 110 na granja, né? Então o ovo tem se destacado aí nesse período em termos de consumo, né? Então a gente fala aqui dessa distinção entre primeira e segunda quinzena, mas num contexto geral a demanda tem sido bastante favorecida por ovos, né? E como você colocou, em função até da alta aí das outras proteínas, carne, suína e bovina também, com valorizações, e aí destacando o mercado internacional como um fator aí de ajuda no escoamento dessas carnes e sustentação dos preços, né? E como que está a média de preço pago ao produtor, Rafael?
Tem aqui nas granjas em São Paulo R$ 76,50 por caixa com 30 caixas, né? Então, como eu falei, uma alta de 15% no acumulado da primeira quinzena e, no caso da granja, a variação é de 20% acima na comparação com o mesmo período de julho do ano passado. Uhum. Certo. E como que ficam essas margens de lucro em relação aos custos de produção? A gente tinha uma expectativa aí, com o avanço da colheita da safrinha, o milho dá uma cedida nos preços, mas não é muito o que a gente está vendo, né? A gente viu um cenário mais firme de preço nessa primeira quinzena de julho para o milho. Nos últimos dias agora, até com câmbio um pouquinho mais fraco, uma oferta maior aí chegando no mercado, os preços acabaram recuando um pouquinho no físico, no mercado futuro também, mas as quedas têm sido mais ligeiras, né, nesse período de safra, em função do câmbio principalmente, mas também em função aí do lado vendedor com uma menor intenção de comercialização, e lembrando que boa parte da safra já foi aí comercializada antecipadamente. Então isso tende também a diminuir um pouco o peso da safra sobre os preços aqui no mercado interno, né? Mas eu acredito que em curto prazo, se a gente tiver um cenário mais estável de câmbio, o câmbio recuando, e a gente viu agora a Conab soltando aí algumas revisões com relação à demanda pelo cereal no país, né? Isso pode, até agora em julho, agosto, trazer pontualmente alguma queda, né? Mas ainda assim o milho a gente tem entre 30% e 35% acima na comparação com julho do ano passado, né? E respondendo a pergunta com relação às margens, a gente teve uma valorização, como a gente falou aí no produto, né? No ovo, no atacado, na granja, mas o milho entre estabilidade e ligeira alta, e o farelo de soja, que é um insumo também importante aí na parte de alimentação proteica, né? Com valorizações acompanhando o cenário firme em alta para soja grão, né? Então os custos de produção com alimentação tiveram aí pontualmente um alívio em maio, junho, agora em julho um pouco mais sustentado, né? E a gente destaca a questão do câmbio, né? E no caso do farelo, a gente tem aí a soja e o farelo com boa demanda aqui no mercado interno e também para exportação, o que tem feito os preços subirem nos últimos meses. E então a gente pode, né, acreditar que apesar dessa valorização na primeira semana, as margens continuam estreitas, né? Pegando aqui em julho, a variação nos preços dos insumos foi menor do que esses 14%, 15% que a gente teve de alta no preço aí do ovo no atacado e na granja, mas ainda assim o patamar de custo esse ano, analisando aí o milho e o farelo de soja, como eu falei, em torno de 30% a 35% mais alto. Então, essa preocupação com as margens, apesar de preços melhores aí, em termos de preço do ovo, né, a gente tem essa preocupação com os custos e tem pesado bastante esse ano aí nas produções animais de maneira geral. Então, Rafael, quais são as perspectivas que a gente tem agora para essa segunda quinzena de julho? O que a gente pode esperar, tanto na questão de preços, de oferta, de demanda e custos de produção, para a gente amarrar tudo isso? Com relação à produção, à oferta de ovos, né, a gente deve seguir aí com o cenário mais ajustado, né? A questão as temperaturas estão mais altas ligeiramente em relação ao começo do mês, mas ainda assim a gente está num período agora mais frio do ano que acaba impactando também nessa questão da oferta do produto, né? E com relação à demanda, a gente tende agora a ter no curto prazo, nessa segunda metade do mês, uma menor movimentação, o que deve fazer com que os preços trabalhem mais frouxos agora no curto prazo, né? E eu acho que com relação à alimentação, eu acho que até a gente pode ter agora no curto prazo, pensando aí no preço do milho, algum recuo pontual, mas a gente vê aí para julho, os contratos aí ao redor de R$ 48, R$ 49 por saco, e a gente tem hoje em Campinas uma referência ao redor de R$ 51 por saco. Então sem muita expectativa de recuo, mas podendo pontualmente também trazer algumas oportunidades para o produtor, né? Agora em termos de oferta e demanda, pensando aí na segunda metade do mês, o viés é de baixa, né? Porém uma baixa limitada até pela essa questão da oferta, da produção um pouco mais ajustada nas últimas semanas. E também pela influência do preço das carnes, né, que tem tido aí uma alta, né? Exatamente. Segundo semestre, tipicamente, em termos de sazonalidade, a gente tem aí uma maior demanda, né? Frango, suíno, são os períodos aí também de maior consumo, e essas proteínas ficando mais caras traz aí uma maior competitividade para o ovo comparativamente, né? O que tende a manter aí também a procura pelo produto, principalmente no cenário desse de crise, incerteza, queda na renda, essa movimentação mais firme nesse mercado. Certo, Rafael, eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas, você é sempre muito bem-vindo. A gente que agradece a oportunidade, Letícia. Um bom dia para você e um bom dia para todos que nos assistem. Um abraço.
Segundo o Rafael, então, falando um pouco sobre o mercado de ovos, na primeira quinzena agora do mês de julho, mais precisamente nos primeiros 10 dias, houve uma alta aí nos preços. De acordo com ele, nas granjas em São Paulo, né, houve um aumento em torno de 15% e no atacado em torno de 14%. Mas segundo ele, esses preços, né, esse aumento começou a ceder um pouquinho agora com a virada para a segunda quinzena, o que é natural, né, porque a partir da segunda quinzena a população fica um pouco mais descapitalizada. Mas segundo ele, para essa segunda quinzena, o que a gente pode esperar é um mercado um pouco mais frouxo, mas com baixas limitadas por causa da menor produção de ovos, porque no período do frio as galinhas produzem um pouco menos, e também pela competitividade do produto, agora que a gente tem então altas aí no preço da carne suína, o preço do frango também bastante sustentado, então as baixas devem ficar um pouco mais limitadas. Eu encerro por aqui, eu sou Letícia Guimarães, mas eu deixo o convite para que vocês acessem o nosso canal no YouTube, o Notícias Agrícolas Oficial, se inscrevam por lá e acompanhem todo o nosso conteúdo.